Querido irmão, querida irmã, para essa terça-feira da 19ª semana do tempo comum, nesse dia 9 de agosto, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus, capítulo 18, 1 a 5, versículo 10, depois 12 a 14. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, a colocou no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus coloca a criança no centro. Isso quer dizer que na comunidade dos discípulos, a primeira preocupação deve ser o cuidado com os pequenos. Para Jesus, a periferia se desloca para o centro. Nada de pretensão de grandeza. Ser grande é servir. Cabe à comunidade o serviço humilde e corajoso. O maior no reino de Deus são os pequenos, e os que, aos olhos do mundo, são insignificantes. Ignorá-los é ignorar o próprio Cristo. Uma comunidade fiel ao Mestre também sabe ser acolhedora e fraterna, bem como é revestida de especial ternura pelos que se perdem pelos caminhos da vida. Querido irmão, querida irmã, nossa atual vida em sociedade alimenta em nós um grande individualismo e uma acirrada competição com os outros. Custa-nos muito o que é evangélico: a colaboração, a união de esforços, o sentido comunitário. A indicação de Jesus é simples e profundamente revolucionária: não querer ser o maior, querer ser irmão e pôr o necessitado no centro das atenções. O mais importante, isto é, a prioridade deve ser o mais frágil, o vulnerável, como a criança. A criança, o enfermo, o idoso, o marginalizado precisam estar no centro de nossas políticas, de nossa preocupação. É a prioridade que o pastor deu à ovelha que se perdeu ante as 99. O solidário com o pequeno é o maior no reino. Querido irmão, querida irmã, a proposta para esse dia: acolher sempre com respeito os necessitados e sofredores. E reze assim comigo, finalizando este momento. Divino Mestre Jesus Cristo, no teu reino ingressam os que se tornam como crianças. No teu reino, o Pai Celeste vai em busca da ovelha que se perdeu e a leva de volta para a comunidade. Amém. Querido irmão, querida irmã,
Dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa terça-feira, da 19ª semana do tempo comum, nesse dia 9 de agosto, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Ezequiel 2, do versículo 8 ao capítulo 3, versículo 4, o texto de Mateus, capítulo 18, 1 a 5, versículo 10, depois o versículo 12 a 14, rezar o Salmo 118. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura da profecia de Ezequiel e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Assim fala o Senhor: quanto a ti, filho do homem, escuta o que eu te digo. Não sejas rebelde como esse bando de rebeldes. Abre a boca e come o que eu te vou dar. Eu olhei e vi uma mão estendida para mim, e na mão um livro enrolado. O desenrolou diante de mim. Estava escrito na frente e no verso, e nele havia cantos fúnebres, lamentações e ais. Ele me disse: filho do homem, come o que tens diante de ti. Come este rolo e vai falar aos filhos de Israel. Eu abri a boca e ele fez-me comer o rolo. Depois disse-me: filho do homem, alimenta teu ventre e sacia as entranhas com este rolo que eu te dou. Eu comi e era doce como mel em minha boca. Ele disse-me então: filho do homem, vai, dirige-te à casa de Israel e fala-lhes com as minhas palavras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, quando vamos à missa, nos alimentamos da Eucaristia e da palavra de Deus. É um sentido figurado, comparativo, para tratar desses dois elementos teológicos, pão, corpo de Cristo, e palavra de Deus, como alimento para a nossa alma. Alimentados com esses dois alimentos, somos fortalecidos na fé para a missão, para o compromisso com Deus. Quando eles entram em nossa vida, passam a fazer parte de nós. Isso é comungar. É dessa comunhão que nos fala o profeta Ezequiel na primeira leitura de hoje. Comunhão com a palavra de Deus. Aqui é usada uma linguagem clara, quase literal, no sentido de se alimentar da palavra de Deus. Ezequiel diz que a palavra de Deus foi apresentada, escrita a ele, junto com o pedido para que ele a engolisse, colocando assim nas suas entranhas aquilo que Deus lhe disse. É esse o sentido mesmo da comunhão. Fazer com que a palavra de Deus esteja amalgamada em nós, de modo que o que vivemos e praticamos não seja algo apenas externo, mas algo que brote das profundezas de nosso ser em Deus. É essa palavra que na boca parece doce, mas que no estômago se torna amarga. Se nós vemos a palavra de Deus apenas como algo doce, é sinal de que ainda não a assimilamos verdadeiramente. Quando a palavra se torna amarga, é sinal de que estamos passando da teoria à prática. É hora de viver o que ele nos ensinou. Aqui nascem os desafios, as incompreensões, as perseguições. É nesse estágio que estamos começando a viver nossa missão profética. É aqui que o Verbo se torna carne. Porém, bem sabemos que boa parte das pessoas que ouvem a palavra e a comungam deixam-na apenas na boca para sentir sua doçura. Uma palavra apenas doce é uma palavra que ainda não foi assimilada no seu real significado.
Precisamos aprender isso como discípulos para não ser cristãos em busca de grandezas humanas, de lugares de destaque ou apenas para nosso bem-estar pessoal. É preciso comprometer-se, e isso significa tornar a palavra amarga. É o que nos mostra o Evangelho de hoje, quando nos ensina a nos tornarmos grandes diante de Deus. O Evangelho também traz conselhos, orienta os discípulos e a cada um de nós, discípulos e missionários, como se tornar grande no reino dos céus. Ser maior no reino dos céus não tem nada a ver com o conceito de ser grande ou o maior deste mundo. Neste mundo são tidos como grandes, entre aspas, ou maiores, os que têm algum tipo de poder. Desse modo, os pequenos e fracos, os que dependem dos outros, são totalmente excluídos e não têm voz nem vez. Jesus mostra que no reino dos céus não é bem assim. Quando os discípulos perguntam quem é o maior no reino dos céus, Jesus responde com alguns exemplos que elucidam bem essa questão. Maior no reino dos céus são os que têm um coração humilde, quem é bom, quem não traz malícias ou maldades no coração, enfim, quem tem um coração como o coração de uma criança. Assim, ele coloca uma criança no meio deles e dá o exemplo. Se não vos converterdes, se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Vemos, portanto, que para entrar no reino é preciso conversão. Somente a conversão poderá nos deixar com um coração de crianças, capaz de amar e perdoar, de agir com simplicidade e sinceridade. A criança é também o símbolo da dependência. Sem o adulto, a criança não sobrevive. Dessa maneira, tornar-se criança é também optar pelos fracos e pequenos, cuidar deles, dar prioridade a eles, fazer o bem e defendê-los sempre. Tanto é assim que Jesus logo em seguida recorda a parábola da ovelha perdida, a que se desgarrou do rebanho. O pastor deixa as 99 na montanha e vai atrás daquela que se perdeu, alegrando-se quando a encontra. Essa ovelha representa os que se desviaram do caminho, os que estão precisando de ajuda, os fracos e debilitados, enfim, os pequenos. Para se tornar grande no reino dos céus, é preciso ser pequeno neste mundo e cuidar dos pequenos. É preciso se alegrar cada vez que vemos uma vida que é recuperada. Querido irmão, querido irmã, todos esses conselhos ajudam a nos aproximar de Deus e do seu reino. Que saibamos, a exemplo do profeta Ezequiel, reconhecer o doce e o amargo da palavra sem medo de assumir compromissos. Que saibamos ser fiéis a Deus, como foi o profeta Ezequiel, indo com ele e com os seus até o fim. Também nos ensina o Evangelho, servir aos pequenos na humildade, com humildade e de coração. Assim teremos a presença de Deus em nossa vida e seremos participantes de seu reino, de sua alegria plena. Querido irmão, querida irmã, finalizando este momento, reze assim comigo. Divino Espírito, afasta para longe de mim a tentação de querer ser grande diante do mundo, pois a verdadeira grandeza consiste em ser pequeno diante de Deus. Amém.